Falando de futebol, conversa hoje com o Thiago Blasius, fisioterapeuta, vai contar as passagens deles aí no mundo do futebol. Tudo bem, Thiagão? Certinho, Marco, Firme? bem. E aí, como é que começou a história envolvendo profissão e o futebol, Thiagão? Então, eu ingressei na fisioterapia através do esporte, né? Quando adolescente, sempre praticava o futebol, né? Atuei por algumas entidades em Tubarão, né? Na parte da base. E dali para frente a gente foi buscando conhecimento sobre a profissão e a gente procurou entender como é que funcionava o quadro de lesão dos atletas, enfim. E aquilo ali me despertou e eu, não tendo muita oportunidade na época para engrenar no futebol em si, né? Porque já começou uma situação na época difícil de a gente tá despontando, porque começou com aquela questão de empresários e tal, né, na época. Então O acesso aos times muito difícil. isso, já ficou mais difícil de a gente adentrar as equipes, né? Então, com o tempo passando, a gente vai amadurecendo e surgiu a ideia do estudo, de prosseguir com o estudo, e ali eu me encaixei dentro da fisioterapia, algo que me assemelhava dentro do esporte, né? Aquela paixão pelo futebol te trouxe para a fisioterapia? Isso, foi onde me fez buscar o curso de fisioterapia. Claro que depois, ingressando na faculdade, a gente vai vendo que o campo de trabalho da fisioterapia não é só a parte esportiva, mas ali foi o carro-chefe que me puxou e me trouxe hoje, está completando agora, próximo ano, 20 anos de formação. Thiagão, e aí tu prestou serviço para a Malve, conviveu com aquelas férias do futsal lá? Exato. Eu iniciei a minha parte realmente como fisioterapeuta dentro do futsal, né? Naquela ocasião, no final de formação, eu comecei a fazer os estágios, né? E dentro do estágio já engrenei para a parte da equipe profissional, né? Então ali foi meu pontapé, iniciei com o futsal, como eu falei, e depois eu tive a passagem por algumas equipes de futsal, né, como fisioterapeuta, não só na questão de reabilitação, mas também como ajudando a promover o futsal. O Thiagão, e chegou a tratar o Falcão, o mestre do futsal aí? Foi uma experiência que eu tive com a Malve. No ano de 2006, eu tive a oportunidade de trabalhar 2 vezes com a equipe da Malve. Na época a Malve era um destaque do futsal a nível mundial, né? Fiz um trabalho para eles no início de 2006, prestação de serviço na parte de pré-temporada, e depois, meio de ano, teve o Mundial de Clubes, o primeiro Mundial de Clubes no Brasil, né? Foi em Brusque. Então eles me contactaram novamente e assim fui lá prestar serviço para eles novamente. Tu trabalhou no Mundial? Trabalhei no Mundial para eles, né? Além do Falcão, Xoxo, Vandim, Pleco, né? Só fera. Então, o Thiago, goleiro, na época Bagé também, fazia parte do elenco. Então, muita gente boa do futsal da época, né? A Malve praticamente era o mesmo time da seleção? Era a base. Era a Base da seleção, né? Trabalhei na ocasião, trabalhei com o Ferretti, né? Que foi o técnico? Foi falecido. Exatamente, hoje falecido, né? Um bom tempo ele esteve à frente da seleção de futsal. Então toda a comissão brasileira era composta pela equipe da Malve, né? Então ali a gente foi criando um vínculo, né? Mas, como tudo no futebol, são momentos, né? Aí criaram-se outros momentos, outras oportunidades. Retornei a Tubarão com o futsal da Unisul e depois de um tempo a gente vai tendo outras oportunidades e fui migrar para o campo. E aí o Thiagão é natural de Tubarão, torcedor do Tubarão. Isso. E acabou trabalhando no Ercílio Luz, Rio
rival. Exatamente, eu trabalhei nas duas agremiações do Tubarão, exatamente. Como é que foi essas passagens ali, Tiagão? Então, cara, é interessante porque a gente, na época, não tinha assim, o clube uma estrutura. Porque se tu comparar o nível Malve, era nível primeiro mundo, né? No futsal. Exato, né? exato. E aí vem pro futebol de campo, Tubarão e Hercílio, condições bem aquém, né? Bem aquém. Estrutura. Como eu falei, são situações bem distintas, né? Distinto, né? Na época, o futsal ele estava num patamar muito bem evoluído, né? E a estrutura que oferecia, né? E eu, naquela ocasião, estava na Malve, mas uma estrutura, né, top, né? Brasil, assim, é melhor que tinha. Depois, indo para o campo, a realidade é totalmente diferente, né? Eu iniciei com um projeto, fui convidado para participar da estruturação do clube, então ali a gente passa uma certa dificuldade, né? Então ali, vamos dizer assim, a carne de pescoço, né? Mas a gente vai crescendo com aquilo dali, vai se apegando naquela situação, os resultados vão aparecendo, tanto profissional quanto esportivo, né? Então a coisa vai ganhando uma proporção maior e tu vai também te realizando com aquilo ali, né? Então, é como tu falou das duas agremiações, claro, trabalhei nas duas agremiações, né? O que divide lá hoje é o trilho, né? Porque a pessoa fala do outro lado do trilho, uma equipe e do outro lado é o outro, né? É o outro. É a rivalidade. Tiagão, o que tu aprendeu no futebol profissional, assim, com principalmente a parte de liderança, a parte de saúde, que tu traz hoje para a tua clínica de fisioterapia, para o dia a dia? Tu trata muitos atletas aqui, né? Muita turma do futebol amador. Né? Isso, Marcos. Né? Em relação aos atletas, né, tem bastante, claro. A gente, com essa experiência que a gente teve pelo futsal e pelo futebol, a gente trata tanto aquela pessoa, já digo pessoa, não só atleta, mas o atleta pessoa que seja, que a gente vê que vem lá daquelas condições, que está lutando diariamente, né, que não tem um salário exorbitante, como também conseguir trabalhar com atletas que ganham muito bem, enfim. E o que eu vejo nisso? Né, a questão de lidar com a questão de saúde. Ambas as situações, ambos os atletas, eles buscam o que? A performance. Independente se é um atleta que está começando, ou um cara que está lá num time pequeno, ou um atleta que já está no mercado há muito tempo e já com uma visibilidade boa, né? Eles buscam a questão da prioridade de performance e estar bem. Existem aqueles atletas que não querem nada com nada. Certo. Mas em relação à tua pergunta, é a determinação. É o que eu quero dizer em relação a essas duas comparações do atleta que está bem estabelecido, já bem vivido no futebol, já com uma certa carreira, e aquele cara que está sempre lutando e tem a dificuldade de aparecer. O objetivo é o mesmo, eu vejo que é a determinação e a preocupação de estar bem com a saúde, né? De estar bem despontando nos resultados dele, performance dele. Não só buscando qualidade de vida, viver sem dores, mas buscando tirar o máximo da parte física, né? Sim, sim. Uma coisa leva a outra, porque ele estando bem, saúde bem, físico bem, a performance dele vai estar bem, ele vai conseguir performar bem, executar bem e render bem, isso mesmo. Então, é difícil para um atleta, seja ele bem visto ou aquele que está iniciando, ele está com uma certa lesão e não está aparecendo, não está no cenário. Sim. Então, isso para ele de certa forma, é um prejuízo, né? Sim. Tiagão, e aqui, Lauro Miller, tu também se envolveu com o futebol, né? Começaram com o futsal, com a Associação Lauro Miller. Isso, então, eu vim para Lauro Miller em 2010, teve a oportunidade aqui de a gente estar à frente da clínica, né? E em 2010 mesmo, eu acho que eu estive acompanhando aqui, foi um campeonato Interbase, acho que foi algum paciente meu, vamos lá, vamos dar uma olhadinha e tal, e eu fui, eu não lembro se era o aberto, eu acho que era o aberto, se não me engano era o aberto. E ali eu comecei a ver que o pessoal estava gastando dinheiro, mas para aquele dia, para aquele momento. Sim. Entendeu? Para aquele jogo. Não era algo assim, algo promissor, né?
Então comecei a ver. Tinha um projeto, não tinha uma estrutura. Exatamente. Pensando médio, longo Exatamente. prazo. Quem investia naquela ocasião ali, ele procurava mais. Quero ser campeão, e Deus, poxa, mas assim, a estrutura que estava sendo paga para montar aquele time, para botar aquele time em quadra, era um dinheiro que, assim, poxa vida, se tu gastar isso com um projeto, com uma base, né? Isso tu pode, não só na parte social, mas na parte profissional depois tu pode ter muito retorno, né? Sim. Então foi onde eu, junto na época foi o Jason Nascimento, né? Idealizamos uma associação, que é a Associação Desportiva Lauro Miller, foi criada em 2011. E em conversa com ele, enfim, fomos buscando outras pessoas. Tem o Agostinho José Martins, que é o Tinho, né? Uma pessoa que está à frente, que esteve à frente do esporte sempre aqui em Lauro Miller, né? Então acho que todos conhecem ali. Então a gente começou com conversa, montamos uma diretoria, fomos atrás, enfim, estabelecemos os nossos objetivos dentro dessa associação. E assim a gente começou com a base no futsal, né? 2 categorias, nós tínhamos o sub-15 e o sub-17, e através dos meus conhecimentos ali na época, como eu tinha acesso à Federação Catarinense de Futsal, à Federação Catarinense de Futebol, enfim, as ligas amadoras aqui, né, da região de Tubarão e Criciúma, então aí a gente começou a galgar aí um trabalho bom dentro do futsal, e depois a gente partiu para o... Aí migraram para o futebol de campo, Thiagão? Foi 1 ano, 2 anos, acho que com a base no futsal, aí veio para a gente ampliar um pouco mais os nossos trabalhos, e por que não resgatar um pouco da Alarme aqui em Lauro Miller, que fazia tempo já que não tinha mais futebol de campo, que eu acho que há um tempo atrás tinha a Lauro Miller, tinha a liga mesmo, né? Tinha a liga Lauro Miller. Isso, então tinha os times aqui da rede tradicional aqui da cidade, né? Então isso tinha se acabado, então a gente veio com essa ideia, vamos tentar ressurgir novamente com o futebol de campo aqui na cidade. Fazia anos que um time daqui da cidade não jogava Alarme, né? Exatamente, Então, aí a gente... por que não a gente se aventurar no campo também? Então, aí a gente conseguiu, fomos alguns anos ali disputando o campeonato da Alarme, né? E acho que iniciamos na 2ª divisão da Alarme, foi bem interessante. Depois conseguimos o acesso já no primeiro ano, que não era tão esperado, mas... No primeiro ano, acesso. No primeiro ano, né? E daí depois a gente deu sequência com o Campeonato da Alarme, enfim. Depois jogamos, acho que uns 2 ou 3 anos na primeira, depois houve um descenso, tivemos o descenso. Disputamos mais uns 2 anos, acho que a 2ª divisão, e acho que veio agora, foi a parte da pandemia ali, daí a gente deu uma parada. Aí deu uma parada. Não retomou? Não. Ô Thiago, desse trabalho de base ali de sub-15, sub-17, tu aproveitou algum jogador para jogar no time de campo depois? Algum jogador da base foi aproveitado? Bastante na época, bastante. Sim. Bastante foram aproveitados na época, sim. Foi bem proveitoso. Thiagão, alguma história do futebol assim engraçado? Algum legado que tu queira deixar? Nesse momento vivido, tanto no futebol profissional quanto amador? Cara, que te marcou, que assim, Marcos, lembra? Assim, histórias tem várias. Tem várias, né? Como eu falei, dentro dessa meu tempo de trabalho, eu trabalhei tanto com gente que já estava bem consolidada, como gente que estava iniciando. Então, tem muitas histórias nesse sentido, tá? Mas te dizer uma aqui agora não vou me recordar, tá? Mas assim, histórias que, por exemplo, eu trabalhei com o Arilson, na época jogador do Grêmio, aquele do Grêmio, Palmeiras, seleção brasileira, Valladolid da Espanha, então seleção. Então tem muitas histórias que eu lembro que ele contava na época que tipo fugir de concentração, foi que tirou ele da seleção. Exatamente. Você tem essas situações todas. Eu acho que todo mundo até já deve ter escutado um pouco do... O pessoal da bola conhece. O pessoal da bola conhece. Tem o Alex Pinho. Alex foi zagueiro do Vasco. Trabalhei com ele também. Trabalhou com o filho do Zico. Filho do Zico, é o Thiago Coimbra. São histórias que... Não jogava nada. O Marcelo Cabo, técnico, né? Hoje conhecido aí, Marcelo Cabo, na época, Leandro Damião. Tem a história do Leandro Damião também, que
que era só Leandro na época. O Leandrão, né? Era o Leandrão. Leandrão, ele estava no Ibirama, depois ele fez foi feita uma parceria entre Ibirama e Tubarão para ser disputada a Copa Santa Catarina. Ele veio para o Tubarão, então foi uma oportunidade legal. Depois ele despontou aí. Já despontou como Leandro Damião. Como Leandro Damião, é muito bom, interessante. Lembro de um fato que acho que nós encontramos aí foi na noite, na Boemia, né? Nós fomos festa, né? Nos encontramos e aí cada vez que eles se deparavam comigo lá, os caras machucados, né? Eles não eram para estar na festa. Não era para estar na festa. Eu poderia estar na festa, né? Mas eles não. E eles eram para estar no tratamento. Eles eram para estar, como eles estavam machucados, eu tratar e dormir 8 horas por dia, né? Então tem algumas situações aí. Então aí eles me viam do outro lado, eles cruzavam comigo, aí fugiam para o outro lado, mas não tinha como, né? Eles já tinham me visto, né? Então. Ô Thiago, nessa época de Malve tinha já aquela procura de times de futebol, de clubes grandes pelo Falcão, tentando trazer ele para o futebol de campo. Tu chegasse a viver algumas situações dessas? Marcos, nessa época... O pessoal está assediando ele para trazer para o campo? Nessa época que eu estive na Malve, foi a época que ele retornou do campo. Ele estava com a passagem dele no São Paulo? No São Paulo. Ele já estava retornando? Já, ele tinha retornado, né? Que na verdade, isso foi no Mundial, né? Na pré-temporada, quando eu fiz a pré-temporada para eles, em 2006, em janeiro, fevereiro, início de ano, enfim, ele estava no São Paulo, certo? E aí deu aquele enrosquete todo lá com o Emerson Leão. Sim. E tal. Então, eu acho que porque foi no meio do ano mundial, e ele retornou, daí acho que ele jogou Paulista ali, né? Deve ter sido. Se não me engano, foi o Campeonato Paulista pelo São Paulo, fez alguns jogos, não deu certo, e aí ele retornou para a Malve seleção. Thiago, e aí a Malve foi campeão desse mundial? Exatamente, ela foi campeão. Foi campeão, e aí o Falcão daí para frente não cogitou mais a saída do Não, pelo que eu me recordo, não. É o Alexandre da Rosa. Né? Alexandre da Rosa, Falcão. Isso aí, algumas histórias com o Thiago Blasius, fisioterapeuta. Obrigadão, Thiago. Valeu, obrigado pela resenha. Imagina, precisando de um fisioterapeuta, fisioclínica aqui em Lauro Miller, grande profissional, gente boa da melhor qualidade. Valeu, Thiagão. Valeu, um abraço, muito obrigado.